Fala pessoal do canal História Instantânea, eu sou o professor Nilson Ricardo e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Desde já te peço para você curtir, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, se inscreva no canal, nos dê aquela força. Também vai lá, corre lá na página do Facebook, adiciona lá História Instantânea e também nos segue na página aí do Instagram, História Instantânea Oficial, beleza? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do dia 22 de abril de 1500, o dia do tal descobrimento do Brasil. Termo de hoje que já foi abolido, não se usa mais descobrimento, porque você só descobre algo que está encoberto. E o Brasil não estava encoberto, não é verdade? Já existiam moradores aqui. Pois bem, mas esse é um assunto que você ouve muito na escola sobre o descobrimento do Brasil. Mas hoje, aqui no canal, eu vou te contar 13 curiosidades sobre isso que talvez você não ouviu aí na escola. Tá preparado? Pega a pipoquinha, chama toda a família, porque lá vai mais um vídeo aí do História Instantânea. Roda a vinheta. Português milionário. Não, eu não estou falando do Cristiano Ronaldo da Juventus. Estou falando de Pedro Álvares Cabral. Isso mesmo. Pedro Álvares Cabral ficou milionário depois da descoberta aí do Brasil. Veja bem, naquela época, Pedro Álvares Cabral recebeu em torno de 10 mil cruzados. Para vocês terem ideia o tanto de dinheiro que era isso, um navegador ganhava por mês, um marinheiro aí, um marujo, 10 cruzados mensais. Pedro Álvares Cabral, em uma viagem só, ganhou 10 mil cruzados. Tipo, ele virou aí um português milionário bem antes do Cristiano Ronaldo. Pedro Álvares Cabral, ele tinha 1,90 m de altura. Você não ouviu errado. 1,90 m de altura. Então ele tinha uma estatura bem grande. Diferente do que a gente imagina na nossa memória, não é verdade? Bom, se Pedro Álvares Cabral não tivesse dado certo como navegador, com certeza no mundo do futebol ele daria bem certo, principalmente na posição de goleiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Sai, que é sua! Brasil! Outra, mano, o pessoal passava às vezes meses no mar, passava às vezes aí meses e mais meses. As esposas ficavam em casa, as esposas não iam nas navegações, mas não se engane que os portugueses às vezes ficavam sozinhos. Nós temos relatos de prostitutas que iam escondidas aí dos navios. Então, ou seja, a viagem dos portugueses não era uma viagem tão monótona como a gente pensa que era, não é? Escorbuto é uma doença rara, uma doença por falta de vitamina C. Você lembra de eu ter dito que é uma doença rara, não lembra? Pois então, apesar de ser rara, foi uma doença que acometeu aí aos navegadores. Eles ganharam como se fosse na Mega Sena invertido. Conseguiram pegar uma doença rara e infelizmente isso daí ajudou a dizimar um pouco aí da população navegadora que estava para chegar aí nas Américas. Escorbuto, uma doença rara, mas que infelizmente os navegadores pegaram ela. Nem todas as navegações chegaram nas Américas. Uma delas, que nós temos registro, afundou, é a navegação de Vasco de Ataíde.
Ninguém se sabe o que aconteceu e nem se sabe se ela chegou mesmo a afundar. O mais certo é que ela foi destruída por uma tempestade e afundou. Então veja bem, não é de hoje que o Vasco já vem afundando, não é mesmo? O primeiro nome aí do Brasil não foi Brasil, obviamente. Que merda, hein? Sabia não? O primeiro nome do Brasil aí dado pelos portugueses foi Ilha de Veracruz. E depois passou-se Terra de Santa Cruz. Mas esse foi o primeiro nome dado pelos portugueses. Mas o nosso país, o nosso Brasil, ele já tinha um nome dado pelos indígenas, pelos moradores locais. Nosso país, para quem não sabe, chamava Pindorama. Esse é o primeiro nome do Brasil, tá bom? Pindorama, que significa região de palmeiras, que era onde ficava aí o nosso país. Outro nome dado ao nosso país é a Terra dos Papagaios, devido à quantidade de aves, devido à quantidade de papagaios que tinham aí no nosso país. Talvez essa seja a origem aí no nosso país ter tantas pessoas falastrões, ter tantas pessoas aí que gostam de falar, não é? Afinal, Terra dos Papagaios. Foi chamado de Brasil por causa da árvore que existia aqui, que era o pau-brasil, uma árvore que tinha uma substância avermelhada, daí o seu nome Brasil, porque Brasil vem do latim Brasília, que significa avermelhado, tá bom? Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão aí das navegações, ele cometeu a primeira gafe do nosso país. Ele acreditava que eles estavam numa ilha. Errou! Eles não acreditavam que eles estavam num território tão grande, afinal não exploraram a princípio. Então, acreditaram-se que era somente uma ilha. Então, Pero Vaz de Caminha entrou para a história aí como também o autor da primeira gafe brasileira. Fernando de Noronha. Essa cidade é em homenagem a Fernão de Noronha, o primeiro homem aí que recebeu as capitanias aí brasileiras. O rei, ele começou a distribuir as terras do Brasil, como se fosse o Silvio Santos, né? Jogando dinheirinho e falando quem quer dinheiro, e foi distribuindo as terras do Brasil aí. Uma delas foi atribuída a Fernão de Noronha. Hoje, essa terra é conhecida como Fernando de Noronha. Estima-se que viviam aqui 7 milhões de nativos, 7 milhões de indígenas. Pois bem, parafraseando aí a antiga canção dos índiozinhos, infelizmente, o barco dos índiozinhos virou. Hoje nós temos pouco mais do que 100 mil habitantes aí indígenas num país que já teve 7 milhões de índios. Mano, essa é a que eu acho melhor de todas. Quando Cabral ele parte do Brasil, em maio de 1500, ele deixa aqui com os nativos, deixa aqui com os indígenas, alguns desertores, alguns bandidos que veio aí com ele. Esses desertores parece que proliferaram no nosso país, não é verdade? Afinal, olha o tanto de bandidos que tem no nosso país aí hoje, não é? Pedro Álvares Cabral deixou alguns desertores, alguns bandidos. Hoje a gente tem aí centenas e centenas de milhares de pessoas vigaristas no nosso país. E por último, Pedro Álvares Cabral, na verdade, ele não se chamava Pedro Álvares Cabral.
Nós aprendemos nos livros de história que ele chamava Pedro Álvares Cabral, mas o nome de Pedro Álvares Cabral era Pedro Álvares Gouveia, tá bom? Então, Nilson, por que Pedro Álvares Cabral? Foi uma desavença que ele teve com a mãe dele. Gouveia era da mãe. Então, a partir disso, ele começou a usar o Cabral, que era do seu pai. Historicamente, ficou conhecido como Pedro Álvares Cabral. É isso aí, galera. Essas são algumas das curiosidades aí do nosso Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem aí com todos os amigos, tenham orgulho aí do nosso país, independente de todas as falhas, independente dos problemas políticos, nós somos filhos deste solo, dessa mãe gentil que é a pátria amada, o nosso Brasil, tá bom? Eu sou o professor Nilson Ricardo e esse é mais um vídeo aí do canal História Instantânea. Senta, porque lá vem história. Tchau, tchau.